junto com a gente. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. 17h01, está começando o Esporte em Debate desta terça-feira, 4 de março de 2025, feriado de carnaval. Participe do Fala Galera. Na sua opinião, qual o setor mais carente da ponte que a diretoria deveria priorizar durante o período de contratações? Opine 97102-1493. 97102-1493. Guarani pode contratar trio da Inter de Limeira para a disputa da Série C. Albano, meia. Felipe Albuquerque, lateral direito, e Alexandro, meia atacante. O que você acha desses nomes, hein? Concordaria com a vinda dos três atletas? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas da Ponte Preta. Além de Diego Tavares, que já está acertado com a Ponte, diretoria da Macaca espera trazer mais 6 jogadores para a disputa da Série C. Grêmio e Atlético Goianiense recuam por Pedro Rocha após pedido inicial da Ponte de R$3 milhões. Diretoria da Macaca tem interesse na contratação de Kevin, lateral esquerdo ex-Paysandu. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Clube espera a reunião com Vitória para definir o futuro de Dudu. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani está próximo de anunciar Pablo Baianinho e Lucas Macedo como os primeiros reforços para a disputa da Série C. Trio da Inter de Limeira também pode chegar ao Brinco de Ouro nos próximos dias. Albano vem por empréstimo. Felipe Albuquerque e Alexandro são jogadores com chances de integrar o elenco alviverde durante a temporada. Guarani, na troca, vai mandar 2 jogadores para a Inter de Limeira. Clube da terceira divisão do Japão anuncia transferência de meia de 20 anos ao Guarani. Pelo lado do Bugre, diretoria ainda não se pronunciou sobre essa possível transferência de Ryuta Takahashi. Destaque no portal carlosbatista.com.br. João Marcelo diz que está feliz no clube e projeta a Série C. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1.
Jogador do Red Bull Bragantino passa por cirurgia após acidente e estado é considerado gravíssimo. De acordo com o boletim médico, Pedro Severino, de 19 anos, sofreu traumatismo craniano em batida entre carro e caminhão na Anhanguera. Ele está internado na UTI do Hospital Municipal de Americana e deve ser transferido ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nos próximos dias. Pauta 2. São Paulo reclama da semifinal do Paulista marcada para segunda-feira e dirigentes do clube boicotam conselho técnico realizado na manhã de hoje. Tricolor publicou nota em que afirma que partidas decisivas devem ser disputadas em finais de semana. Show impede que jogo seja realizado no sábado no estádio do Allianz Parque. Pauta número 3. Entrave jurídico coloca parceria em xeque e ameaça futuro da Portuguesa. Imbróglio em Assembleia Geral de Sócios impede oficialização da sociedade anônima em órgão como a Federação Paulista de Futebol. O CEO da Tauá Partners cogita deixar a Lusa se a situação não for resolvida. Sem ser reconhecida por Federação Paulista de Futebol e CBF, a SAF da Portuguesa não poderia registrar jogadores sem receber cotas de participação e premiação em competições. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E no final do programa tem também o Na Lata. Questões apresentadas para os comentaristas que respondem na lata. Está no ar, Esporte em Debate, 17h07. Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas digitais. E concomitantemente opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está aí curtindo este feriadão e assistindo o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, mande aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela grande audiência no canal de vídeos. Já somos 50 mil e em crescimento. 50 mil assinantes no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado para você que nos acompanha e você que ainda não é assinante, faça a sua assinatura. É de graça, não paga nada. E sempre quando tem jogo em Campinas, você concorre a ingressos. E em vários programas também concorre a presentes. Então faça a sua assinatura, é muito simples, tá? É muito fácil. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Faça a sua assinatura, é legal demais ter a sua participação. O rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h13, estamos acompanhando aqui a Champions League, com jogos que estão em andamento. O Real Madrid está vencendo o Atlético de Madrid por 1-0. Rodrigo deu uma chapuletada de canhota aos 4 minutos. O jogo está com 11. E aos 4 minutos, ele já meteu na rede. O Real Madrid está vencendo o Atlético de Madrid, derby deles lá, placar de 1-0. O jogo é no Santiago Bernabéu, campo do Real Madrid. PSV e Arsenal 0-0, 13 minutos. Borussia e Losky 0-0, o jogo está com 12 minutos. E já tivemos um jogo hoje. O Clube Bruges perdeu em casa para o Aston Villa, placar de 3-1. São jogos em andamento, né? Um já terminou e 3 estão em andamento pela Champions. 17h14 em Campinas. Esporte em Debate, hoje até 19h30. Você acompanha aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui atrás você está vendo 50K. É o post comemorativo dos 50 mil
seguidores do canal da Rádio Bandeirantes. Você que ainda não é assinante, seja, é de graça. E muito obrigado para aquele que já fez a sua assinatura. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mais bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso. Só na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas, e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Então, vá lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, no Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Vou repetir. 19, código de área, e o número 3278-4461. Acesse também emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Aqui, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Continue mandando para cá suas mensagens com os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar para gente. 17, boa tarde. A Ponte tem que contratar a vergonha na cara desses pé de rato. Abraços, Adriano, de Serra Negra. Abraço para você, Adriano. Serra Negra deve estar bastante movimentada neste feriado, né? É o feriado prolongado. Gosto muito de Serra Negra. Esta feita não deu para ir nesse feriado, estamos aqui trabalhando, mas adoro a cidade de Serra Negra. Sempre que posso, dou uma chegadinha aí na cidade. A minha esposa, Márcia Batista, minha amada, também gosta demais de Serra Negra. Abraço para você, Adriano Braga. Muito obrigado pela sua participação aí direto de Serra Negra. Ouvinte mandando para cá mensagens. Muito obrigado para você que está mandando para cá suas mensagens. Diz aqui o Cachelli, de Santo Antônio da Posse. Santo Antônio de Posse, né? O que eu estava torcendo aconteceu. Vai dar Palmeiras e São Paulo. Agora São Paulo vai ter que jogar bola mesmo. Eu lembro quando você disse isso, né, por mensagem, que estava torcendo para que desse o São Paulo, para que o São Paulo pudesse pegar a equipe do Palmeiras. E deu, né? Aconteceu aquilo que você estava querendo. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Na sua opinião, qual o setor mais carente da Ponte, que a diretoria deveria priorizar durante o período de contratações? Na minha opinião, o ataque. Existem deficiências em quase todos os setores, mas no ataque, para mim, é primordial. Guarani pode contratar trio da Inter de Limeira para a disputa da Série C. Albano, Felipe Albuquerque e Alexandro. O que você acha desses nomes?
concordaria com a vinda dos 3? Bom, eu não tenho que concordar com nada. Isso é um problema exclusivamente do Guarani. Agora, para mim, os 3 são muito duvidosos. Felipe Albuquerque a gente já conhece. Nada contra o jogador, absolutamente. Mas a gente já conhece, né, o que ele tem capacidade de fazer. E os 3 vêm de um time recém-rebaixado. Pode pensar jogadores interessantes nessa circunstância? Claro que pode, né? Espero que o Albano possa fazer a diferença. Mas essa é a realidade. Esse é o momento. É o que temos para o momento. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você. Boa tarde. Alô, Batistão, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, dentro do Fala Galera de hoje aí, eu tenho que dizer o seguinte, né? Na sua opinião, o setor mais carente da Ponte qual é? É o meio de campo, né? Depois que o Elvis saiu, que o Pedro Vilhena não rendeu, a Ponte, né, tem uma dificuldade imensa de fazer a transição. Então, para mim, é o meio campo. Mas não o meio-campo de marcação, mas o meio-campo de criação. E no Fala Galera do Guarani, trio da Inter de Limeira, quem você traria? Só o Albano. Só o Albano. Eu acho que é bom jogador, é um canhoto de muita qualidade, que dá boas assistências, que faz gols, que tem boa dinâmica de jogo. O Felipe Albuquerque, que a gente já conhece, e o Alexandre também. Então, objetivamente, é um trio que está na alça de mira do Guarani? Sim. Só o Albano, Carlos Batista. São 17h22 em Campinas. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. A Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. E o ouvinte José Ademir, se for só falar 5 minutos da Ponte Preta, nem precisa falar também. Ademir de Sumaré, Maria Antônia. Abraço para você, Ademir, muito obrigado pela sua participação. Não tem, né, essa medição, essa aferição. Olha, vamos falar do Guarani. Falou 5 minutos. Aí tem que falar 5 também da Ponte. Aí falou 5 da Ponte. Tem que falar 5 também do Guarani. O que acontece é que é um programa de debates. E às vezes um assunto de um clube ou assunto de outro clube acaba ganhando um tempo maior por causa do debate. Cada um tem uma ideia, cada um defende a sua tese e a coisa vai se estendendo. Então essa métrica que você está querendo é muito difícil de fazer, né? Aí teria que fazer um programa só da Ponte, que seria para você, e outro programa só do Guarani, que seria para o Bugrino, em horários diferentes
em situações diferentes. E a dinâmica não é essa, né? Não é esse o propósito do negócio. Às vezes estamos falando aqui da Ponte, aí chega uma notícia do Guarani e eu não fico guardando essa notícia para dar mais tarde. Não, eu já coloco a notícia no ar e o inverso também é verdadeiro. Então a dinâmica proposta aqui no programa é justamente para atender as duas torcidas, Guarani, Ponte, Ponte e Guarani, simultaneamente. Então existe o boletim do Catarino e os comentários que são em forma de debate, cada um colocando a sua opinião, tá bom? Tô dando aí a satisfação para você, José Ademir. Muito obrigado aí pela audiência, você que é de Sumaré. 17 horas e 25 minutos em Campinas. Vamos falar da Ponte Preta. Macaca, vem na tela. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. O elenco ponte pretano se reapresentou ontem, depois da folga dada após a eliminação na Copa do Brasil, e agora o foco total está na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. E na busca de reforços, na montagem ou na remontagem do elenco, à disposição do técnico Alberto Valentim. A Ponte que já está certa com o Diego Tavares, ele que vem do Paraná, inclusive já estava pré-acertado com a Ponte antes mesmo do início do Campeonato Paulista. Além dele, a Macaca deverá trazer pelo menos mais 6 jogadores para a disputa da Série C. Todas as posições, menos no gol, deverão ser contempladas com reforços, Reforços para a zaga, reforços para o meio-campo e também para o ataque. Para o meio-campo, além dos reforços que deverão ser contratados, a expectativa fica pela volta do Gé. Do Elvis no meio-campo, O Elvis que se machucou ali durante o Campeonato Paulista. E sim, no sistema ofensivo, no ataque, a expectativa pela volta do atacante Gé. O Gé que se machucou ainda no derby do ano passado pela Série B, passou por cirurgia, ainda não teve a oportunidade de jogar nesta temporada. Artilheiro, nas últimas competições em que jogou pela Ponte Preta, há uma expectativa muito grande pela sua volta. A Ponte que, por enquanto, coloca um freio na negociação do goleiro Pedro Rocha. 2 clubes haviam mostrado interesse no Pedro Rocha, tanto o Grêmio quanto o Atlético Goianiense. Mas a pedida inicial da Ponte teria sido de 3 milhões de reais. Isso acabou assustando um pouco, os 2 clubes, tanto o Grêmio quanto o Atlético Goianiense. Mas as negociações ainda não estão encerradas e elas podem envolver jogadores emprestados por essas equipes, por uma dessas 2 equipes, nessa negociação com Pedro Rocha. O que esbarra é que essas equipes querem emprestar jogadores ainda sem experiência para ganhar em cancha com a camisa da Ponte Preta na Série C. E a Ponte Preta quer jogadores prontos, jogadores já que chegam para lutar pela titularidade e disputar o campeonato nacional. Então isso pode emperrar essa negociação também envolvendo o goleiro Pedro Rocha, com a possível vinda de jogadores, seja do Grêmio, seja do Atlético Goianiense ou de qualquer outra equipe que se interesse pela contratação do Pedrão, que perdeu espaço, no começo do ano. A chegada do Diogo Silva, foi titular, teve grandes atuações, isso fez com que o Pedro Rocha ficasse no banco de reservas e até o interesse dele, talvez, de procurar uma outra equipe para retomar a sua condição de titularidade. A Ponte Preta de olho no mercado e de olho aí na Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca que vai estrear na competição jogando fora de casa, lá no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, Florianópolis, contra a equipe do Figueirense. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. 17h28, Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Saboreando Aroma das Ervas, você também vai poder saborear uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis
para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável, que é sempre muito importante ter alimentação saudável. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada antes na marca. Veja se é Aroma das Ervas. Se for, pode levar, porque essa é a boa. Acesse para saber mais aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É Aroma das Ervas da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato, e o Sato filho, que é o Glauco Sato. Família Sato que comanda Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h31 em Campinas. Vamos debater a Ponte Preta Macaca, que optou em não dar a folga do carnaval. Se reapresentou ontem e o trampo ferrado, já se preparando para a disputa da Série C. A pré-temporada foi muito curta, porque o Campeonato Paulista começou, a bola rolou no dia 15 de janeiro, antecipação por causa do Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano. E aí, agora vai ter um período de 40 dias até a bola rolar para a Série C. Começo com você, Tigrão. Você é favorável a fazer agora, decentemente, a pré-temporada? Claro que envolve dinheiro, não estou nem analisando essa questão, né? Porque tem que alugar lá um resort, ficar lá hospedado, confinado e etc. Estou falando tecnicamente, né, fisicamente. Você é favorável agora fazer sim uma pré-temporada que não foi feita adequadamente antes do início do Campeonato Paulista ou não, hein, Tigrão? Eu sou a favor, sim. Eu acho que ela nem é pré-temporada, né? Ela é intertemporada, né? Porque a temporada já começou. Já tem um campeonato aí que a Ponte já disputou, que é o Paulista, né? Então eu sou a favor. Eu acho que se o clube tiver recurso, tiver condições financeiras para confinar, no bom sentido, os jogadores, deve fazê-lo sim. Não pelos 40 dias, que aí vira uma coisa absolutamente contraprodutiva. Mas pelo menos aí 12 a 15 dias antes da estreia na Série C é muito importante. Até lá, né? Então são 28 dias pelo menos. Aí treina dentro do âmbito mais econômico, que é no CT, que é no estádio Moisés Lucarelli. Agora, sou a favor, sim, de uma concentração maior, mais próximo do campeonato, até porque a Ponte vai contratar o elenco. O Catarino acabou de dizer aí, né? A Ponte deve trazer mais 6 jogadores, 8 jogadores. Eu acho que fica nos 4, né? Mas eles não chegaram ainda. Então, primeiro seria feita uma integração, algumas dispensas irão acontecer, e aí com o grupo fechado, com quem foi embora e com quem chegou, na reta final da Série C, aí sim, uma concentração um pouquinho maior, né? Não essa do treinamento intensivo, em que o jogador termina 6 da tarde, 5:30 da tarde e vai para casa. Não. Na reta final, aí poderíamos, claro, identificar uma coisa mais produtiva, de uma concentração maior, para que a Ponte possa fazer uma grande campanha na Série C, concentrando todo mundo, aprimorando a forma física,
aprimorando o relacionamento, né? Essa coisa de todo mundo se dar bem com todo mundo e, logicamente, na reta de chegada para o campeonato que vem aí sim, uma pré-temporada. Não sei se tem grana para isso, não sei. É muito caro, né? É muito caro. Agora, por exemplo, já falando em preparação, eu, nas vezes em que fui indagado aqui, sempre fui contra a essa questão da Ponte não ter dado folga no carnaval. Contra, porque são 2 dias a mais ou 2 a menos e o tempo é muito grande. Mas eu faria essa intertemporada, se fosse meu planejamento, né? E não tenho nenhuma pretensão de exercer essa função, mas eu faria em 2 etapas. 20 a 25 dias no âmbito local e na reta final, sim, uma concentração um pouco mais de integração até do ponto de vista do relacionamento. Faria fora. Se tiver recurso, claro. Mais ou menos eu conduziria por aí, Batista. E para você, CH, sua reflexão também sobre esse tema. Se a Ponte deve buscar um retiro para fazer de maneira mais adequada essa intertemporada, né? Como disse aí o Tigrão, porque na pré-temporada não houve tempo hábil. O que a Ponte ganharia com isso, na sua opinião, hein, Tigrão? Em CH? Vários aspectos. Aspecto de organização do jogo. O time passou o Campeonato Paulista todo sem conseguir treinar, né? Agora tem tempo suficiente para você, taticamente, arrumar o time. Além dos outros benefícios, né? Parte física é muito importante. Como lembrou o Tigrão, e é verdade, vão chegar jogadores. Esses jogadores, cada um chega numa condição física diferente. E eles precisam também criar um clima, né? Ter o relacionamento com os jogadores. Tudo isso é muito importante. Mas o principal para mim é o aprimoramento da parte tática. A Ponte sofreu muito, né? Só jogava de uma maneira, um time muito previsível. Valentim sabe que precisa fazer mais do que foi feito, né? E também na parte física, isso é inegável. Esse momento é mais importante do que o momento inicial, por uma questão de calendário, tá, gente? Não é que a Ponte fez inadequadamente a pré-temporada lá em janeiro, não é isso que eu estou dizendo. Não houve tempo, os jogadores foram chegando, agora é hora de você ajeitar a casa, né? Passar aquele azeite extra virgem de muita qualidade que dá o arredondamento, o sabor especial, a organização que falta. Está na mão da Ponte. Espero que o Alberto Valentim tenha sabedoria para fazer isso. Agora, eu sou frontalmente a favor. Eu acho que tem que ter sim. Não sei aonde, se em Campinas ou num lugar retirado, o ideal seria retirado, né, para um lugar com estrutura em todos os sentidos, fisiológica, parte de academia, campos bons para treinar. Esse é o ideal. Só resta saber o que a Ponte tem condição de fazer. Mas esse é o ideal para a Ponte fazer um pré-brasileiro da Série C com qualidade, Batista. 17h38, ouvinte participando. Boa tarde, Batista e equipe. Há alguns dias atrás comentei sobre esse Albano. Se viesse para o Guarani seria uma boa. Parece que eu estava adivinhando. Abraços, Edinho Casagrande, Cambuí, Minas Gerais. Abraço para você, Edinho. Edinho, que é de Cambuí. Cambuí é a terra do Walter Salles, ou da família, né, do Walter Salles. Walter Salles é o diretor desse filme, Ainda Estou Aqui, que ganhou aí o Oscar. A família toda é exatamente desta cidade, Cambuí. Aliás, uma família de milionários, né? A fortuna do Walter Salles tem origem exatamente
em Cambuí, Minas Gerais, 1924. Ele obteve autorização para atuar como instituição financeira, criando o Banco Moreira Salles. E aí depois a família diversificou os investimentos, área de telefonia, energia elétrica, além de se envolver com exportação de café e também minérios. Então, aí criou-se uma fortuna gigantesca e desta maneira a família do Walter Salles e ele próprio, porque ele é um dos herdeiros, tem uma das maiores fortunas do Brasil. E ele é o diretor do filme que ganhou o Oscar como melhor filme internacional. A atriz... Ex-controladores do Unibanco, né? A única experiência empresarial mal sucedida da família Moreira Salles foi o Unibanco. E aí eles deram um jeitinho, né? São muito bem, são aviões. E sempre com muita honestidade, mas o Unibanco estava quebrado. Aí se uniram lá com os Setúbalos e os Vilelas, que são os donos controladores do Banco Itaú, e aí virou Itaú Unibanco. E aí eles pegaram mais um montão e se precisar de alguma coisa, fala com o Tigrão aqui, que o Tigrão empresta. 2008, né? Essa fusão aconteceu em 2008. E eu, na minha juventude, era correntista do Unibanco. E aí, aquela história lá do gerente, né? Ele sempre tenta empurrar alguma coisa para você. Ou é seguro, ou é ações. E aí comprei 3.000 ações do Unibanco. E aquilo ficou lá, rapaz, um tempão. E não rendia nada, absolutamente nada, né? O Unibanco, né? Ele ia rastejando, né? Parecia perna de cobra. Tava mais por baixo, as ações mais por baixo do que perna de cobra. Falei, pô, vou vender isso aqui. Fui lá, vendi as ações, deu para comprar um pastel e um caldo de cana. Aí em 2008, fundiu com o Unibanco, as ações, pá, foram lá para cima. Eu falei, pô, mas aí não dá, né, pô? Aí vocês esfolam a cabeça do meu pai. Eles se fundiram e você se fundiu. Não fala, pelo amor de Deus, louco. Nesse horário, Tigrão, calma lá, hein? Vai devagar. Tá certo que é carnaval, fundiu, né? Carnaval os caras extrapolam. Eu falei, se fundiu. Exatamente, se fundiram todos. São 17 horas e 43 minutos, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, de São Paulo, a gente respeita todas as tendências, né, Batista? Mas realmente, os caras querem pautar o programa, né? É uma vergonha, né? Quer programa específico do Guarani? Já tem. Tem uma rádio só do Guarani, 24 horas por dia. Quer da Ponte? Tem vários blogs, né? Então, a Band está de parabéns, ela que tem que pautar o programa. E a competência de você, o Tigrão, o CH aí, do Boris, todos, né? É incrível. Então, vocês sabem dirigir na sequência e na lógica, né? Então é isso aí. É conforme um assunto de maior relevância. Tá bom? Eu gosto de ouvir os noticiários do Guarani e ouço também da Ponte. Por quê? Porque eu ouço a rádio inteira, o horário inteiro. Tá bom, Batista? Um abraço a todos aí, hein? Vamos lá, Bugdão. E chega de jogador de Portugal, viu, Batista? Pelo amor, um abraço. Valeu, abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite aí pra todos. O Guarani é impressionante, entendeu? Entra e sai diretor de futebol, entra Toninho Cecílio, volta Pastana, um é outro, é a mesma coisa todo ano. Time, acho que um critério pro Guarani contratar é vir de time rebaixado. Todo ano um time que foi rebaixado, o Guarani traz 2, 3 jogadores. É palhaçada isso daí com o torcedor, entendeu?
O que ainda nos dá algumas esperanças é que o Pastana ainda vem trazendo alguns jogadores ali de aquele garimpa em Portugal, que é alguns caras que vem dando certo, entendeu? No Paulistão, em termos, deu certo, o time foi bem. E eu tô confiante para a Série C no nosso acesso e briga pelo título, que é o Rafael de Campinas, e vamos Bugrão. Valeu, Rafael, um abraço, muito obrigado. 17h45, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do São Paulo, que venceu na noite desta segunda-feira o Novo Horizontino pelo placar de 1-0 no Morumbis. Garantiu vaga na semifinal da competição. O tricolor agora pega o Palmeiras, comando do time do Palmeiras. O tricolor de Rafael Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, depois Bobadilha, Oscar, depois Ferreira e Enzo Dias, depois Wendel, Lucas Moura e Caleri, depois André Silva, equipe do técnico Luiz Zubeldia. O Novo Horizontino de Ayrton, Patrick Prey, Rafael Donato, César Martins e Patrick, depois Pablo Diego e Rodrigo Soares, depois Arthur, Jean Irmer, depois Marlon, Luiz Aoyama, depois Bruno José e Matheus Friso, Robson e Léo Natel, depois Wagninho, a equipe do técnico Eduardo Batista. Para um público de mais de 50 mil torcedores, o único gol do jogo marcado por Caleri aos 17 minutos do segundo tempo. Arbitragem de Edna Alves Batista. Cartões amarelos para Patrick, só jogadores do Novo Horizontino, Patrick, Robson e Rafael Donato. E ainda nós tivemos um cartão vermelho para o Patrick Brey, também do Novo Horizontino. Vitória do São Paulo, 1 para o Tricolor, 0 para o Novo Horizontino.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17 horas e 50 minutos. Esporte em debate até 19h30. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto for argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a melhor escolha, a escolha certa. Então, não perca tempo, meu amigo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. 17h51, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, CH. A Ponte Preta tem que entrar com vontade na Série C. Porque se a Ponte Preta for fazer aquele joguinho que ela fez com o Concórdia lá, meu amigo, já era. Você vê como é que é, hein? A Ponte Preta foi eliminada pelo Red Bull aqui dentro de casa, que nós tinha chance de sair fora, de ganhar deles. Nós não ganhamos. Aí vai perto para um time chamado Concórdia. Sei lá o nome desse time. Se não entrar com pensamento de guerrear mesmo nessa Série C, a Ponte Preta não, e o Ponte Preta só não, a Ponte Guarani não vai subir não, gente. Não vai subir, sabe por quê? Os dois são fracos. Os dois são muito fracos. E outra coisa, esse campeonato paulista aí, é tudo arrumado, é tudo Corinthians, Palmeiras, São Paulo, só os grandes. Porque você não viu o que aconteceu ontem? Aquele gol do São Paulo em cima do Novo Horizontino, foi uma falta antes, que eu estava assistindo o jogo na televisão. Uma falta antes, eles não deram, aquela mulher não deu porque não quis, porque eu nunca vi pôr uma mulher para apitar final de Paulista. Não pode, gente. Nada contra as mulheres, nada contra, mas não pode. Um abraço, Mário de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Mais um. Colombini, para Taquara, Campinas. Eu vi na programação que o Guarani se apresentou bem no Paulista. Se apresentou bem no Paulista? Será que eu vi direito? O Guarani fez campanha suficiente para ranking da Copa do Brasil 2026? Não. A única coisa que o Guarani fez foi não cair. Desse jeito, não entendo como fez uma boa campanha. Abraços. Abraço, muito obrigado. O Guarani pode até conseguir uma vaga aí na Copa do Brasil. Mas para isso, né, depende de uma série de circunstâncias. Porque, por exemplo, a prioridade é para os times que conseguiram a classificação. Mas, se eles conseguirem a classificação por outros caminhos,
vai abrindo vaga. Por exemplo, os 4 grandes via Libertadores. E aí pode ter uma vaga aí para a Ponte, que dos que não conseguiram a classificação, a Ponte é que fez a melhor campanha. Aí o Mirassol vai disputar a Série A. Se ele conseguir uma vaga na Libertadores, aí abre mais uma vaga. Novo Horizontino vai disputar a Série B. Se for campeão da Série B, ele entra diretamente lá nas oitavas de final da Copa do Brasil. Abre mais uma vaga, porque cada federação tem direito a 6 vagas. Federação Paulista tem 6 vagas. 5 pelo Campeonato Paulista e 1 pela Copa Paulista. Copa Paulista, o time que chega na final, ele pode optar. Se ele não tem calendário, não está em nenhuma divisão, ele pode optar em disputar uma das divisões, né? No caso, se ele não tem divisão nenhuma, ele tem que ir para a Série D. Então ele opta pela Série D ou então opta em disputar a Copa do Brasil. O que aconteceu com o Monte Azul, que optou em disputar a Série D. E aí o Votuporanguense, que foi o vice-campeão, vai disputar a Copa do Brasil. Então essas condições todas precisam acontecer para que o Guarani, que foi o 10º colocado na classificação geral, possa conseguir uma vaga. É difícil? Sim, é muito difícil. Mas, né, o ouvinte falou, conseguiu uma vaga para a Copa do Brasil, não conseguiu. Pode conseguir? Pode conseguir, desde que aconteçam todas essas circunstâncias que eu coloquei aqui. 17h56 em Campinas. Ouvinte mandando mensagem. Boa tarde, a equipe campeã da Band, Tigrão e CH. Poderiam acompanhar o meu raciocínio, por favor? Eu, Paulo Kikuchi. Bom, então vou perguntar, né, para os comentaristas se eles estão atentos para acompanhar o raciocínio. Tá atento aí, CH, para acompanhar o raciocínio do Paulo Kikuchi? Sim! E você, Tigrão, está atento para acompanhar o raciocínio do Paulo Kikuchi? Claro que sim, claro. Ele que é fã de Jorginho Campos. Então vamos lá, vamos ver qual é o raciocínio dele. Sobre reforços. Um zagueiro, um meia, um centroavante, 2 alas, atacantes, alas atacantes, pontas. Com a saída de Vilhena, pediu um meia, mesmo achando que temos meninos na base para a posição de meia e centroavante. Acho que precisamos de um reserva, pois o Darley não deu muito certo, né? E os 2 alas atacantes para cruzar melhor para o centroavante. E se coisa ter saídas. Faltou alguma letra aqui, né? Renato Turista, Sérgio Rafael e outros. Acho que falta volante também. Paulo Kikuchi. Vamos lá, CH, eu começo com você, atendendo aí a solicitação do nosso ouvinte. Eu acho que o raciocínio dele tem muita lógica. Ele está apontando as deficiências que esse elenco tem. O problema é achar esse 10, né? Quem tem com qualidade não deixa sair. É complicado. Eu não sei se a Ponte tem bala para poder competir com outros times aí por um 10. Laterais ofensivos também é uma posição cada vez mais rara no futebol brasileiro. Hoje, lateral virou zagueiro. A maioria dos times jogam com linha de 4 e os 4 zagueiros. Né? Evidentemente que os caras do lado do campo que tenham mais velocidade e possam ditar também o ritmo do jogo. Agora, aquele ala tradicional que a gente durante muito tempo teve na seleção brasileira,
É difícil, não é fácil, mas tem que garimpar. E lá na frente ele tem razão também, precisa de minimamente um reserva para o Gé. Porque a gente não sabe, né, Batista, como é que o Gé vai voltar. A gente espera que ele volte bem. Vai voltar bem fisicamente, com confiança, vai estar com juízo na cabeça ou vai ficar sendo expulso toda hora. Então são incertezas que levam o torcedor a sugerir vários jogadores para a montagem do time do Brasileiro Série C. Eu acho que o raciocínio do Kikuchi tá muito coerente, Batista. E para você, Tigrão, aí atendendo o Paulo Kikuchi, que pediu os nossos comentários. Paulo Kikuchi, inclusive, ele vai nas vitalícias, né, do Moisés Lucarelli, ele tem cadeira cativa lá, e ele fica ouvindo a Rádio Bandeirantes durante o jogo todo, né? Então ele tem a análise dele do jogo e ele compara a análise dele com a análise que a gente faz. Isso é muito legal. Ele é um cara muito inteligente, né? Descendente aí de, provavelmente, japoneses, né? Pela fisionomia dele. Eu agradeço aí pela colocação, mas ele fez uma reformulação em 70% do elenco da Ponte, pelas contratações e pelas carências que ele sinalizou. Eu acho o seguinte, eu aprendi com um dos meus primeiros chefes em área comercial quando eu era muito garoto ainda, muito jovem, mas tem algumas coisas que pautam a nossa existência por todo o sempre. E ele dizia, tal o dinheirinho, tal o trabalhinho. Precisa ver, Paulinho, se a Ponte tem bala na agulha para trazer e para fazer esses enxertos em todas as posições que você falou. Eu quero dizer que eu acho o seu raciocínio absolutamente correto do ponto de vista técnico, mas eu o acho utópico do ponto de vista econômico. Batista. São 18 horas e 1 minuto em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e as suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18:03, ouvinte no ar. Esta equipe. Queria fazer uma pergunta pro Tigrão. Queria saber se ele já teve tempo para dar uma estudada nos participantes da Série C. Nesse começo de ano aqui, o que os participantes têm feito nos campeonatos estaduais aí na Copa do Brasil. E o que esperar de Ponte e Guarani nessa Série C aí? Se eles entram como favorito ou eles entram como participante? Abraço a todos aí, Alan do Jardim Uruguai, Ponte Pretano.
Abraço, Alain. E aí, Tigrão, você foi citado em Tigrão. Alain, um abraço para você e a todos aí do Jardim Uruguai. Nesse momento, com os elencos que a Ponte, o seu time de coração, e o Guarani terminaram o Campeonato Paulista, eles entram como participantes. Para ter a condição de protagonistas, de favoritos, eles precisam minimamente de 4 a 5 enxertos de titulares no atual elenco. Com esse elenco da Ponte, depois do que nós vimos na Copa do Brasil, e com o elenco do Guarani, depois do que nós vimos na reta final do Paulista, contra o Velo, né? Uma vergonha do Guarani e da Ponte, entram nesse momento como participantes, azarões, para que eles possam ter uma evolução de status, para que possam ser considerados protagonistas e favoritos. 4 a 5 boas contratações. Não só, né, que negócio de amanhã eu vou lá hoje, entendeu? Boas contratações. É o que eu penso. Bom, são 18h06 em Campinas. Vamos falar do Guarani. Chegando Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações do Guarani. O elenco bugrino se reapresenta amanhã, depois do período de folga, né? Que acabou coincidindo com o término do Campeonato Paulista e também o período de Carnaval. E começa amanhã efetivamente o trabalho de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani já conhece a tabela, vai estrear no campeonato jogando em casa, lá no fim de semana de 13 e 14 de abril, confronto contra o Maringá. O Guarani que quer voltar logo para a Série B, né? Quer se recuperar logo depois da péssima temporada nacional no ano passado. Ficou toda a Série B na zona do rebaixamento, foi rebaixado e agora quer voltar já neste ano para a Série B. Por isso, o time e o clube está em busca de reforços. Quer melhorar o elenco comandado pelo técnico Maurício Souza. O Guarani já está muito perto de anunciar a contratação do Pablo Baianinho e também do Lucas Macedo. Seriam os 2 primeiros reforços para a disputa da Série C. Jogadores que já estão certos, mas não foram anunciados oficialmente. E o Guarani está muito perto também de trazer aí um pacotão de reforços da Inter de Limeira. Um trio vindo de Limeira, a Inter que foi rebaixada, né, na Série 1 do Campeonato Paulista e eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, deve liberar ao Guarani o Albano, o Felipe Albuquerque e o Alexandro. Na verdade, o interesse maior do Guarani com relação ao Albano, mas aí o Felipe Albuquerque e o Alexandro devem entrar nesse combo aí de reforços da Inter que viriam ao Guarani. Outro nome que está agitando aí a possível lista de contratações do Bugre é do japonês Ryuta Takahashi. Inclusive, um clube da 3ª divisão do Japão anunciou que o jogador de 20 anos foi transferido ao Guarani. O Guarani ainda não se pronunciou sobre esse assunto, mas a janela para transferências internacionais, ela está fechada, né? Somente quando a janela de inverno for aberta, esse jogador, se for contratado, realmente poderá ser inscrito. A janela de exceção agora é apenas para jogadores que disputaram ou estão disputando os campeonatos estaduais. Mas sem o Takahashi ou com o Takahashi, o Guarani vai em busca de reforços, quer anunciar mais nomes, aí pelo menos mais 3 ou 4 reforços, visando a disputa da Série C. A meta estipulada pela direção do Guarani, ainda lá no começo da temporada, era se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista, põe um xizinho aí que não deu certo, e buscar aí a classificação à fase seguinte e, consequentemente, após a classificação, a busca pelo acesso pelas 2 vagas na Série C, que vão dar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro para a temporada 2026. Principal objetivo da temporada do Guarani, claro, é a volta à 2ª Divisão Nacional. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. 18h09 em Campinas. No caso desse Lucas Macedo, ele foi inscrito a tempo.
saiu no bid desde o dia 28. No dia 28, encerrou a janela de transferências, a janela de verão. E a janela de inverno vai ser aberta no dia 10 de junho. E aí vai até o dia 2 de setembro. Então esse Lucas Macedo não entra nessa janela de exceção, porque essa janela é somente para jogadores que disputaram campeonatos estaduais. E ele veio de Portugal, né? 21 anos, muito jovem, estava no Belenenses B. 2025 fez 3 jogos. E aí já estará, portanto, à disposição. Ele estava onde, Batista? Belenenses B. Sei, tá bom. Pode continuar. Não, só para completar a ficha, ele é um atacante, joga de ponta direita e também de centroavante. 1,85 m e é destro. Pode falar, Tigrão. Batista, será que um jogador que está no time B do Belenenses, que é um time pequeno de Portugal, vai resolver o problema do Guarani? Bom, tá bom, tem essa questão de janela, de prazo, não é o momento, legalmente não dá para trazer agora. Mas por que mais uma vez, me perdoem a insistência, né? Mas mais uma vez, nós estamos aqui debatendo sobre um jogador que joga no time B do Taquaritinga de Portugal. Ele joga no time B do Taquaritinga. E ele está sendo cogitado agora, ou daqui a pouco, para ser a solução do Guarani. Por gentileza, Batista, como é o nome do japonês que está cogitado aí? Mas o que tem a ver o japonês com o jogador que vem de Portugal? Queria saber o nome do japonês. Você queria saber o nome do japonês? Sim. Mas eu estou perguntando o que tem a ver o Ryuta Takahashi com o Lucas Macedo. Esse pelo menos está vindo do Japão, certo? Certo, Lucas não está vindo do Japão, está vindo de Portugal. O Takahashi do Japão. Mas o Ryuta Takahashi, ele só poderá ser inscrito na janela lá da janela de inverno, porque é uma transferência. Sim. Que não é jogador dos campeonatos estaduais, então não é para o começo da Série C, tá bom? Tá bom, mas ele vem do Japão. Vem do Japão. Ainda bem, assim eu sofro menos. E para você, CH, Lucas Macedo é a solução? Hoje no nossa área, eu estava com o Tigrão lá e eu confesso que eu estou incomodado com essa coisa de toda hora, eu tenho falado isso constantemente, de chegar jogador para o Guarani lá de Portugal, não é? Só lembrando que o scout, o novo responsável no Guarani pelo scout foi indicação do Pastana, pedido dele. Está querendo dizer o quê, Carlos Henrique? Estou querendo dizer nada. Só estou trazendo fatos. Eu não estou fazendo análise. O cara pode vir até da China, desde que ele jogue futebol. Agora eu pergunto para você que está em casa, você que está nos ouvindo, aliás, muito obrigado pelo carinho da audiência. Será que na Série A2, na Série A3, não tem nenhum jogador nas posições carentes que o Guarani precisa contratar para a Série C e até num valor mais baixo de mercado que possa suprir tecnicamente as deficiências e a necessidade do Guarani? A resposta é óbvia, claro que tem. Agora, cada um tem um jeito de trabalhar, né? A outra passagem, a penúltima do Pastana, ele fez grandes negócios e fez com que o Guarani ganhasse muito dinheiro. Nesse retorno dele, ele não está tendo a mesma felicidade. O ano passado foram feitas uma série de apostas e elas não vingaram. Montou-se um time dentro da limitação do Guarani, todos nós sabemos, né? Falta dinheiro.
mas muitos jogadores, principalmente aqueles indicados que vieram de Portugal, viraram absolutamente nada. Nada. Então tá mais do que na hora de algumas coisas mais concretas começarem a acontecer em termos de jogadores no Guarani. Com esse time aí, esqueçam acesso. Esqueçam. Ou reforça ou vai jogar o campeonato para participar, e se não for bem, corre risco de ser rebaixado. Então é bom abrir os olhos, né? Porque milagre ninguém faz, não. Precisa de qualidade para montar time bom. Precisa de jogador interessante, inteligente, não é? Agora, também nada contra o menino que vem do Japão, mas a torcida espera muito mais, e eu também. Pelo menos, né, CH, não vem. Pelo menos não vem de Portugal, para não ficar uma fila só, né? Vamos mudar o continente, né? Vamos sair da Europa e ir para a Ásia um pouquinho. É bom, não é, tá, mas, pô, pelo menos, meu Deus, aí eu durmo uma noite. Mas se tivesse funcionando, né? Se tivesse dando certo, o que dá certo você continua fazendo. Mas insistir em algo que não está dando certo, aí é a ausência de inteligência. Ah, mas daqui a pouco vai dar certo. Ah, mas aí daqui a pouco a gente descobre outro que vai dar certo. Eu não conheço esse jogador, tá? Não posso dizer se é bom ou se é ruim. Mas a chance de dar certo é muito mínima. Pequena. 21 anos. Será que não tem um jogador na base melhor do que esse? Lucas Macedo, 21 anos. E na Série A2 do Paulista? Hã? E vai terminar daqui a pouquinho e aí fica todo mundo sem ter o que fazer. Pergunto. E na primeira divisão do Campeonato do Piauí? Ou de Rondônia? Ou na segunda divisão do Campeonato da Federação Pernambucana? Ou na primeira divisão do Campeonato Baiano, mas de times que não vão disputar o título? Ou mesmo no Espírito Santo? Ou ainda no Rio de Janeiro, descendo um pouquinho, a Série A2 deles lá em Santa Catarina, ou no Paraná? Quem sabe o Azures, que trouxe para o Guarani o Jamerson? Será que não dá para mexer um pouquinho o mouse aí, Batista? Me ajuda aí. Por exemplo, esse Vinícius Popó está disputando o campeonato da Série A2 aí pelo Capivariano. É um dos artilheiros da competição. O Guarani já se deu bem numa situação como essa, trazendo Yuri Tanque. Ele estava no Capivariano. Por que não vai lá no Capivariano e já faz agora, antes do término da competição? Porque o campeonato da Série C vai começar no dia 13 de abril. Quando é que termina o campeonato da Série A2, hein? Eu não tenho aqui a data, eu sei que tem ainda uma rodada da fase de classificação, que são 16 times, turno único, 15 jogos. E no dia 6 de abril vai ter o encerramento, então, né, do campeonato da Série A2, dia 6 de abril. E o campeonato da Série C começa dia 13 de abril. Então, a Série C começa antes do encerramento. Isso no caso do Capivariano ir para a decisão da competição, fazer a final. Porque 6 de abril é para quem fizer a final. Porque funciona assim, né? São 2 grupos de 4. E aí joga dentro do grupo e os 2 primeiros disputam o quadrangular final, que vai apontar os 2 que vão subir para a Série A1. E aí os 2 finalistas decidem o título da competição. Então o finalista, somente o finalista que vai para a decisão no dia 6 de abril. Então já faria um contrato agora com esse Vinícius Popó. Ah, mas uma coisa é jogar no Capivariano e outra coisa é jogar no Guarani. Concordo. Não são todos os jogadores que vai dar certo.
Agora, o Yuri Tanque não estava disputando a Série A3. Estava disputando a Série A3. E veio para disputar aí o Campeonato Brasileiro da Série B pela equipe do Guarani. Então, eu acho que por aqui daria para fazer apostas. Não precisaria ir em Portugal. Mas não sou eu que contrato, não sou eu que tenho o budget para fazer as contratações. O budget é a verba, né? O dinheiro, a ferpa, o arame para fazer as contratações. De repente, não tem o dinheiro nem para contratar o Vinícius Popó. 18h20, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Alô Batista, Tigrão, CH, todos da mesa aí. Rapaz, eu acredito que o Guarani tá querendo fazer igual o nosso vizinho aí na Copa do Brasil, né? Essa participação que ele vai fazer na Série C é só pra participar mesmo, não é pra fazer nada, que com os tipos de jogador desse aí não é lugar nenhum. O que você acha, Batista? Eu sou mineiro aqui do aeroporto, taxista. Ó o mineiro aí. Um abraço a todos aí. Abraço. Ó o mineiro aí, Batista. É o mineiro que trouxe o Luiz Miguel e deu furo aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, foi a primeira vez que o mineiro deu o furo. Verdade. E é o seguinte, o que o mineiro está dizendo é uma coisa que hoje até nós debatemos em parte na tela da Band no programa Os Donos da Bola. Os times que subiram o ano passado tinham uma média de idade mais elevada. O Volta Redonda, por exemplo, a média de idade entre 31 e 32 anos. Remo, média alta também, entre 28 e 29 anos. Só o Atlético que tinha uma média um pouco mais baixa, 25 anos. Então, o time mais experiente, tendo esse recorte do ano passado, é o que se deu bem na competição. O Guarani tem um time muito jovem. Então, para mesclar, precisaria trazer uns jogadores mais cascudos, mais experientes, para poder ajudar essa meninada, essa molecada aí na competição. Mas até agora não trouxe, até agora não tem esses jogadores. Então, é aquilo que eu estava dizendo, se está dando certo, continua fazendo o que está dando certo. E olhando lá para o ano passado, os times que conseguiram, que deram certo, foram times que tinham uma média de idade mais elevada, jogadores mais cascudos. Então, como é que o time do Guarani vai enfrentar a Série C do Campeonato Brasileiro, tendo esse recorte apenas com jogadores jovens? Ah, mas no Campeonato Paulista deu certo. A missão era a permanência e o time permaneceu. Mas o grupo, convenhamos, era um grupo fraquíssimo. Pontuou abaixo da linha da miséria. E por isso o Guarani permaneceu. Aliás, os times que caíram, qual era o time que caiu aí, o primeiro que caiu? Qual era a pontuação? 9 pontos? 8. 8 pontos. Então, com 9 permaneceu. Então, caiu com 8. Veja que a classificação geral, a ponta de baixo, também foi fraquíssima. Então, me parece que se o Guarani não fizer algum tipo de investimento, contratando jogadores mais cascudos, vai acontecer isso aí que o Mineiro falou. Não vai chegar a lugar nenhum, né, Tigrão? Porque, veja, alguns jogadores jovens, eu sou a favor de jovens, mas da base, que tem identificação com o clube, né? Porque às vezes você traz um jogador de 19 anos, já jogou em 20 times. Tá, mas qual a identificação? Ele vai fazer mais um contratinho, aí ele compra uma casa para a mãe dele, mas joga alguma porcaria, né? O Mineiro, por exemplo, deu o furo aqui para nós quando ele trouxe do aeroporto de Viracopos o Luiz Miguel. Qual foi a pergunta do Mineiro? Você tem um jeitão de boleiro, você é jogador? O Mineiro, o Luiz Miguel falou sim.
Tô indo pro Guarani, tô chegando agora aí de Portugal. Aí o mineiro, gentilmente, ligou pra rádio, acho que foi pro Edu Pinheiro, né? E disse, ó, dá notícia aí pra vocês, hein? Foi o Bolis. Bolis que estava na apresentação aquele dia. Foi pro Bolis, é. É, bem lembrado. Ó, tô indo pro Guarani e tal. O mineiro, sem nenhuma maldade e tal. Então é o seguinte, é jovem o Luiz Miguel, mas jogou alguma coisa? Quantas assistências ele deu? Quantos gols ele marcou? Gol 0. Quer assistência? 0 também. 0. Tem alguma coisa contra o Luiz Miguel? Claro que não. Claro que não. Ele estava quietinho lá em Portugal. Estava quieto lá, estava na dele, comendo bolinho de bacalhau, né? Fazendo aquele turismo nos dias de folga, num dos países mais bonitos da Europa. Aí alguém liga para ele e fala, ô Luiz Miguel, quer ir pro Guarani? Quê? Guarani, lógico. Aí vem. Então não é culpa do Luiz Miguel. E ele também é muito jovem. Ele pode evoluir na carreira. Agora, a base do Guarani não está municiada. Olha o exemplo aí do João Marcelo. Com alguns jogadores com mais identificação com o clube, com mais condição técnica, com um pouco mais do DNA do clube dentro da veia do que o Luiz Miguel. Estou citando o Luiz Miguel sem absolutamente nenhum tipo de crítica sistemática, absolutamente. Ele pode até triunfar ainda no próprio Guarani, mas não deu certo. E aí vem o noticiário de hoje, nessa época de entre-safra, né, de 45 dias sem jogos, e o Guarani está trazendo mais um do Belenenses, da terceira escalão, não estou falando de divisão, do futebol português, 21 anos. Puxa vida, por que não olhar um pouquinho mais atenciosamente, criteriosamente para a base? Para a Série A2, acabamos de dizer aqui, até a Série A3, alguns times da Série A1 que não vão disputar absolutamente nada daqui para frente. Será que não é mais fácil? Nada contra trazer jogador de Portugal, mas começa a trazer muito jogador aposta. Pô, a gente fica aqui, né, cara? A gente fala para uma imensa legião de ouvintes da Ponte, do Guarani e de todos os outros clubes do Brasil. Hoje o nosso programa, ele vai para o mundo inteiro pelo YouTube, pelos aplicativos. E a gente vai falar, legal, vamos ver, vamos aguardar. Como diria lá o guru do cume da Serra do Japi. Vamos aguardar. Não, nem o guru tá falando mais, vamos aguardar. Peraí, pô. Peraí. A gente vai ficar aqui de uma maneira até ausente de opinião, omissa. Ah, legal, vamos aguardar, quem sabe dá certo. Ô meu, sabe? Nada, nenhuma insinuação, tá tudo certo. Se tem um canal de relacionamento que favorece, que cria facilitações do ponto de vista de liberar o jogador, tá tudo certo. Agora, vamos ver o cara, porra. Não no DVD, pega o aviãozinho e vai lá, vê 3 jogos do cara, pra ver se é esse o nego que vai tomar porrada na Série C, em gramado que tem toceira, em que não tem nem o funcionário lá que cuida da grama, vai ser o bode, a cabra, né, que convivem ali com o gramado e com o time profissional. Vamos ver se nesse contexto, nessa realidade fática, se ele vai jogar. É só isso que eu queria dizer. Eu não estou querendo aqui fazer nenhum tipo de acusação, até porque seria leviano de minha parte. Mas o ouvinte que ouve a gente aqui, ele nos questiona o tempo todo, sabe? Então, se nós formos coniventes
com práticas equivocadas, a gente não estará empunhando um microfone desse tamanho com sinceridade, com critério, com profissionalismo. É só isso. Que venham 10 de Portugal, de equipes de terceiro escalão, mas que resolvam o problema do Guarani. E não que venham porque estão vindo de Portugal, porque o relacionamento é legal, mas chegam aqui e não jogam. E aí o time precisa ganhar do modestíssimo Velo Clube para se classificar e toma um gol aos 51 minutos, porque não tem time para agredir um adversário do padrão do Velo Clube. E aí, se a gente ficar quieto aqui, nós vamos fazer o papel do conivente, sabe? Nós vamos fazer o papel do água com açúcar, do comentarista, do cronista, café com leite. Eu não vou fazer isso. Nada contra, volto a dizer, insinuação zero. Mas, tá dando certo assim? Não. Guarani fez uma campanha para escapar do rebaixamento no Paulista. E participou do grupo mais fraco, a baba do boi, a baba do quiabo. E ficou fora. Vai manter o procedimento? A estratégia será a mesma para a Série C? Gente, a Série C é mais traiçoeira. Não é mais difícil, mas ela é mais traiçoeira. Então, vamos analisar o que é que aconteceu. Qual foi o percentual de aproveitamento do Guarani no Campeonato Paulista? Qual foi a análise de performance dos jogadores que foram contratados? De onde é que vieram esses jogadores? Quanto tempo eles demoraram para se readaptarem ao sistema de jogo, de treinamentos, de alimentação e de clima no Brasil? E vamos ver se devemos realmente manter esse procedimento ou virar o disco. Ou nós vamos ficar aqui que nem vaquinha de presépio, dizendo assim, até uma brincadeira que o CH faz, que tem uma opinião muito forte, que ele é o bate pesado. Mas nós vamos continuar dizendo assim, tá chegando aí, vem do time B do Belenenses. Tá bom, vamos aguardar. Eu não vou fazer isso, não. Aí eu vou desrespeitar o meu ouvinte. Nesse caso, especificamente, o torcedor do Guarani. São 18 horas e 32 minutos em Campinas. Ouvinte aqui no chat ao vivo na Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fábio Luiz Alves. Boa tarde, Bugrino de Praia Grande. Esse Pastana tá de brincadeira com o Guarani. Vaza do Guarani, dirigente tá acabando com o time. Diz aqui Carlos Silva. Guarani, amor eterno. Parelheiros, capital. Com o Guarani, sempre Guarani. Amor ao Guarani. Paixão pelo Guarani, sempre, sempre Guarani. Está participando com a gente também o Eduardo José. Esse técnico da Ponte, esse elenco também. Esqueça, medroso, não olha para a base, escala Concha. Sérgio, saímos, não sobe também. E o Náutico vem com Safi. Muito obrigado pela sua participação no chat no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, eu tô filha na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h37, Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro, com qualidade e velocidade. A Desktop é patrocinador oficial dos gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99. Garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial
da Macaca e do Bugre. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Carlos Batista, CH e Tigrão. Essa diretoria do Guarani não conseguiu nem fazer a manutenção de uma piscina. Imagina a manutenção de um time, então. Esses caras aí tem que cair tudo fora daí e deixar quem entende de futebol. Uma boa noite a todos. Boa noite, um abraço. Com relação à piscina, já estava há 12 meses. 12 meses. 12 meses ou 12 anos? Anos. 12 anos sem funcionamento. E aí, o Guarani decidiu aterrar a piscina e vai fazer lá quadras esportivas. Então, me pareceu uma solução adequada. Porque, veja, uma piscina que não está funcionando há 12 anos, aquilo é um perigo. Uma criança pode cair dentro e chove, enche de água. A questão da dengue aí é um negócio muito sério. O bicho está pegando. Então, me pareceu um caminho correto tomado pela direção do clube. Aterrar a piscina e usar o espaço para uma outra atividade. Ou não. Vai manter uma piscina que não está funcionando. Quer dizer, é muito estranho isso aí, né? Olha, falamos aqui da Série A2. Só para dar aqui a classificação. Primavera já está classificado com uma rodada de antecedência. 27 pontos. Capivariano, falamos aqui do Vinícius Popó. E uma fonte, agora há pouco, ela estava ouvindo o meu comentário e é uma fonte segura. Me disse que esse Vinícius Popó já foi oferecido algumas vezes por Guarani e o Guarani não teve interesse. Foi oferecido e o Guarani não teve interesse. Então, estou citando aqui Vinícius Popó, sendo que o Guarani já foi consultado, o jogador já foi oferecido e os dirigentes do Guarani recusaram, não se interessaram pelo jogador. O cara é goleador, pô. Mete bola na rede. E o Yuri Tanque tá aí, né? Pra não deixar nenhuma dúvida. No Capivariano ele veio. Mas se o Vinícius Popó for pro time B do Marítimo, daqui 3 dias ele tá de volta para o Guarani. Então, o Primavera, Capivariano e 15 de Piracicaba já estão classificados. O 15 está classificado porque vai ter confronto direto na última rodada. O Ituano é o quarto colocado, 22. Taubaté, 20, é o quinto. Grêmio Prudente, sexto, com 20. Oeste, sétimo, com 20. E São José, o oitavo, com 19. Esses serão os times classificados caso o campeonato terminasse hoje. Os times estão com 14 jogos. E tem aqui Votuporanguense e Linense, que jogam amanhã, estão com 13 jogos. Então, para Votuporanguense e Linense, estão faltando 2 rodadas. E aí o 9º colocado é a Ferroviária, com 19 pontos. Pode conseguir a classificação, que ganhando vai a 22. 10º é o Santo André, tem 18 pontos. Pode ir a 21. O 8º colocado tem 19. Também está no páreo. Juventus, 18. Se ganhar a última rodada, vai a 21. Pode também lutar aí por uma vaga. Votuporanguense não mais. Está com 16 e tem 6 para disputar. Se conseguir, não, é possível. 16 com 6, 22. Então, tá na briga. E Urinense, 14, tem 6 em disputa. Ele pode ir a 20. 20 pode também lutar por uma vaga. O 8º colocado tem 19. E aí, Portuguesa já não tem, Portuguesa Santista não tem mais chance e ainda corre risco de rebaixamento. Rio Claro está na zona
ainda pode se safar, tem uma rodada, poderá ir a 15. Portuguesa tem 12 e o Urinense tem 14. E o São Bento tem 10. E aí o São Bento só tem mais um jogo, poderá ir a 13. Desde que Portuguesa e Rio Claro não vençam, ele também pode ainda escapar do rebaixamento. Essa é a São série Bento A2. São Bento, hein? Já tá esperando só o empurrão pra cova, né, Batista? Ele ainda tem chance, mas convenhamos, né? Matemática. Só matemática, porque o São Bento até agora venceu 4 partidas em 14 disputadas. Como é que ele vai vencer 2 seguidas? Tem que vencer pode 2 seguidas acontecer. para O futebol escapar. tem as suas imponderabilidades e as suas surpresas. Mas o São Bento, nesse momento, depende mais de orações do que de desempenho. O que ocorre aqui é o seguinte: há um confronto direto, né? Com o Rio Claro. Que o São Bento joga com o Rio Claro. Então ele pode ultrapassar o Rio Claro, que está com 12. Mas aí tem a Portuguesa Santista. Cai em 2. Que pega o Votoporanguense. Eu acho que o São Bento tem que orar muito por São Bento. Olha aqui, ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Carlos Lemos Matozinho. A Ponte Preta e treinador que joga com time recuado. Tem que ter coragem de colocar jogadores da base, muito melhores do que jogadores que estão aí. Base, Pedrinho, Leão, Gustavo Teles e Cauã. E aí, CH, o que você acha? Nomes citados aqui pelo Carlos Matozinho, que vai em todos os jogos da Ponte no Estádio Majestoso. Assiste os jogos lá nas cadeiras vitalícias. Citou jogadores da base que poderiam ser aproveitados. Repito, Pedrinho, Leão, Gustavo Teles e Cauã. São jogadores interessantes, Batista. Agora, eu conheço pouco a personalidade deles, né? Agora, com certeza, minimamente, esses jogadores jogam no mesmo nível que alguns que estão no elenco da Ponte. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, por que não coloca, por que não dá oportunidade? Eu, sinceramente, não sei e fico muito curioso por que não acontece a oportunidade para esses atletas. De qualquer maneira, eu acho que é pertinente a colocação do Matozinho. Ouvinte participando, mensagem de texto é o Fábio. Guarani não merece uma vaga na Copa do Brasil. O time não se esforçou para classificar para a fase de mata-mata do Paulista. Agora não adianta mendigar. Abraços, Fábio, do Parque Prado. Mas não é mendigar, né? Guarani tem direito, se acontecer tudo aquilo que eu disse, que pode acontecer, embora seja difícil, aí a vaga cai no colo do Guarani. Assim como também a vaga vem para a Ponte, mesmo os dois times não tendo conseguido a classificação. Então não é mendigar, né? Ele tem direito, porque é o 10º colocado. Batista, boa tarde. Quero ver você gritar o nome desse jogador do Japão quando ele fizer o gol e repetir como você faz. KKKKK, Toninho do Matão. Olha, pior do que o Rihena não é verdade? Takahashi não é pior do que o Rihena? É pior. Pô, o Rihena dava um nó na língua, pô. Takahashi, 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 camisa 29.
Até que não dá, não é muito difícil, não. A hora de gritar o gol do Takahashi, eu vou chamá-lo, tá bom, Tigrão? Tá combinado assim? Porque você mandou bem demais, ué. Obrigado. Manda pra mim. Mas você tem que falar o nome inteiro dele. Qual o primeiro nome? Ryuta. Ryuta Takahashi. Ryuta Takahashi. Ryuta Takahashi. Ryuta Takahashi. Ryuta Takahashi. É ele o autor do gol. Deu uma gasopada no começo aí, mas depois conseguiu, foi e acabou fundo, né? Olha, eu sugiro... biscoito de polvilho aqui, né? Eu sugiro cancelar essa contratação, viu? É melhor. Mas ele vem pro Sub-20. Sorte que ele tá vindo, Batista? Sorte nossa. Ele tá vindo do Japão para o Sub-20 do Guarani. É Ryuta Takahashi. Isso, Ryuta Takahashi. Ainda bem que é do Japão, pô. Só faltava ser do Piauí, né? Pode ser que ele venha da Rússia. Pode ser que o pai dele tenha ido pra Rússia e casou lá com uma russa. Mas aí colocou um nome japonês. Será que eles aceitam japonês lá na Rússia ou não? Sim, claro. Claro. Certeza absoluta. Será que o Putin aceita algum japonês lá para casar com uma russa? Sim. Lá é uma democracia espetacular. O Denis Batista Jean Dias está sendo cogitado para ir para o São Paulo. Isso procede? Olha, quando terminou, depois do jogo da Ponte, né? A Ponte ganhou de virada do São Paulo no Morumbi. O técnico Zubeldia falou na entrevista coletiva do Jean Dias. Só isso foi o suficiente para gerar esta especulação de que o Jean Dias estava sendo pretendido pelo São Paulo. Eu não tenho nenhuma informação de que o São Paulo está interessado na contratação do Jean Dias. Aliás, eu acho que esse tipo de comentário acabou atrapalhando, porque cabeça de jogador de futebol nós sabemos, né? Aí o Jean Dias, que estava arrebentando, indo muito bem, aí na Copa do Brasil, uma expulsão ridícula que ninguém entendeu até agora contra o Concórdia. Ele tentou segurar o árbitro, mas o que deu na cabeça dele para segurar a camisa do árbitro, que é uma autoridade intocável dentro do campo de jogo? Então, não sei, né? Se mexeu com a cabeça do Jean Dias. Jean Dias é muito bom jogador, tem muita qualidade, vai ajudar o time da Ponte, sim, na Série C. Agora, não pode deixar esse tipo de comentário, que não deve sair desse comentário do Luiz Zubeldia. Não vai virar contratação, não pode deixar atrapalhar a cabeça dele. Não, Série C num time grande como a Ponte tá muito bom pra ele. Tá ótimo. Vai pro São Paulo, vai ganhar mais, vai pôr no currículo que jogou no São Paulo, mas não joga nenhuma. Não entra nem aos 43 do segundo tempo, né? E cá entre nós, depois dessa observação, também ele não teve essa intenção, desse ligeiro elogio do Zubeldia, ele não jogou mais nada, né? Contra o Bragantino já foi um fiasco, né? Na eliminação, aliás, ele foi um fiasco nas duas eliminações da Ponte. Para quem tá achando que ele é o Moisés, né? Que veio lá do Morro da Fumaça, tava lá no Concórdia, que é isso aí, meu Deus? E no fim o cara virou que virou, baita de um jogador, levou a Ponte a uma semifinal de Campeonato Paulista, metendo 3-1 no Santos, na Vila Belmiro. A Ponte estava virtualmente rebaixada
ele jogou uma barbaridade e contra o Santos ele desequilibrou. Não é o mesmo caso. Então, eu acho que o Jean Dias é bom jogador, tem que colocar a cabecinha no lugar, não se deixar influenciar por comentários periféricos e sem nenhum fundamento, sem nenhuma intenção, apenas uma observação do treinador do São Paulo. E também não estou dizendo que foi por isso que o rendimento dele caiu. Apenas estamos relatando os fatos. Depois do jogo contra o São Paulo, onde a Ponte foi muito bem, e o Jean Dias jogou jogou bem. Mas, depois disso, nós esperávamos do Jean Dias um protagonista. E ele sequer foi coadjuvante nas duas eliminações doídas e dramáticas da Ponte. Uma dependendo só dela contra o Red Bull Bragantino no Paulista e a outra cá entre nós, lá em Concórdia. Tem torcedor da Ponte que não está dormindo até hoje. E o Jean Dias, naquela expulsão injustificável, para não dizer ridícula, ele foi a cereja do bolo do insucesso. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Atacarejo é atacado e varejo. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br.
Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E a Federação Paulista de Futebol definiu os confrontos, datas e horários da semifinal do Campeonato Paulista. No domingo, 18 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Santos. E na segunda-feira, 9h35, no Allianz Parque, jogam Palmeiras e São Paulo. São esses os jogos da semifinal, jogo único da competição do Campeonato Paulista. Hoje é dia de pré-libertadores, jogos de ida, terceira fase, a última antes da fase de grupos. No Chile, 7 da noite, tem Deportes Iquique e Aliança Lima do Peru. Amanhã, às 19 horas, jogam Melgar e Cerro Porteño. 9h30, tem Barcelona e Guayaquil e Corinthians. E na quinta-feira, 9h30 da noite, tem Boston River do Uruguai e Bahia. Na próxima semana, serão realizados os jogos de volta. Hoje também tem Copa do Brasil, 9h30 da noite, tem Aparecidense e Cascavel. É a segunda fase da competição, também jogo eliminatório. Amanhã, às 7 da noite, tem Caxias e Fluminense. 19h30, Atlético Mineiro e Manaus. 9h30, Nova Iguaçu e Vasco. Na quinta-feira, 7h30, Maringá e União Araguainense. Vamos ter ainda Olaria e Brusque, que jogam às 9h30 da noite. São esses os jogos que serão realizados nesta semana pela Copa do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19 horas e 2 minutos em Campinas. Só para atualizar aqui os resultados finais das partidas de hoje da Champions. Aston Villa ganhou do Clube Bruges 3-1. Real Madrid saiu na frente, fez 1-0, tomou um empate, mas acabou vencendo o Atlético de Madrid por 2-1. Esses jogos são os jogos de ida. E o time tomou uma trauletada. O PSV perdeu para o Arsenal por 7-1. Que coisa impressionante, hein? Realmente uma goleada. Olha, esse tem que colocar no regulamento. Quando acontecer um negócio desse tipo, já elimina o jogo da volta. Como é que o PSV vai tirar uma diferença?
tem que vencer por 6 gols de diferença para levar para pênaltis. Difícil, né? O Felipão tá por lá ou não? Então, eu lembro uma vez, né? Teve um jogo entre Palmeiras e Grêmio. Não, mas não é desse que eu tô falando, não. Não. Não, eu tô falando de Brasil e Alemanha no Mineirão. 7-1. 7-1, né? O placar que teve a eliminação do Brasil no Mineirão. Que aquele do Felipão, no Grêmio e tal, contra o Palmeiras, aquele negócio todo, ele chegou perto de reverter, mas não reverteu. Ele não reverteu porque, embora tenha feito 5 gols, teve um gol do Jardel, centroavante do Grêmio, porque o jogo foi 5-1. E esse gol que o Jardel marcou foi o que deu a classificação, né? Então a diferença foi exatamente de esse gol aí marcado que deu a classificação para o time do Grêmio. Então, eu fiz associação por conta da Copa do Mundo 2014, né? Em jogos assim, eliminatórios, em campeonato tão importante, claro que aí é interclubes, e na época era uma Copa do Mundo, era seleção, a coisa é mais difícil, né, de ser avaliada, de ser antes do jogo acontecer, da gente tentar acertar. Mas em jogo eliminatório assim, de times que se classificaram na fase de grupos, como foi o caso também da seleção brasileira, não é comum, né, um 7-1, né? Mas acontece, às vezes, um momento de instabilidade emocional do time, de uma desorganização tática e da estratégia também, por ter tomado um gol muito cedo, sei lá. Mas eu associei ao 7-1 da Alemanha no Brasil e não àquele Palmeiras e Grêmio. E o Borussia empatou com o Lille em 1-1. Esses foram os jogos de hoje. E amanhã tem Feyenoord enfrentando o Inter de Milão, Bayern enfrentando o de Munique, enfrentando o Leverkusen, Benfica e Barcelona, PSG enfrentando o Liverpool. São os jogos programados para amanhã, jogos, portanto, de ida da Champions League. Ouvinte Batista, só para lembrar, Memphis Depay chegou a abraçar a Edna em Itaquera e nem amarelo recebeu. Já o Jean Dias foi expulso. Não, mas aí é diferente, né? No caso do Memphis Depay, o jogo tinha terminado. E aí a Edna foi lá bater uma caixa com o Memphis Depay. Deu uma tietada, né? Não, Batista, não. Não tinha terminado o jogo. Foi durante o jogo. É que a Edna, ela tem um jeito carinhoso, não tem nenhuma insinuação, não há nenhuma maldade, não há assédio. Mas ela vai conversar com o jogador, ela põe a mão toda hora. Ontem no jogo entre São Paulo e Novo Horizontino, toda hora ela põe a mão, traz o cara, não, você não entendeu. Conversa muito, né? Conversa demais. Sabe, eu acho que o árbitro de futebol, ela tem que chegar e falar, ó, tá aqui, tá marcado, sai de pé de mim. Ela põe a mão, não, vem aqui, você não entendeu. E com o Memphis, foi durante o jogo. E ela pôs a mão, tal, vem aqui, você tá reclamando à toa, eu te adoro, te acho lindo. Não é isso que ela falou, eu não tenho, só tô brincando aqui, não, imagina. Mas o Memphis, né, que é um cara diferente, aliás, o Memphis, se for feito assim um eletroencefalograma dele bem detalhado, ele será interditado, ele é malucão. Mas é uma grande alma, é um grande espírito, tem muitas obras sociais, né? Inclusive lá no país da família dele, do pai dele, na África. Então, cara, ele deu uma entrevista esses dias aí, que eu fiquei maravilhado com ele. Ele falou, o que vale o dinheiro que a gente ganha? Que vale uma fortuna que a gente tem, se a gente não vai levar nada para lugar nenhum daqui a algum tempo, e se a gente não compartilhar
com os mais necessitados, agora aqui que é possível. Essa frase dele, para mim, foi espetacular. Se é demagogia, se ele está querendo confete, eu não vou discutir, eu gostei muito. E quando a Edna ficou lá tietando, como você disse, o Mênfis, ele pegou e falou, já que tá abraçando, vamos nessa. Mas foi durante o jogo, que é muito pior. Ela falou, o que é isso aí, tal, para com isso. Ele falou, não, mas você é linda, você me abraçou, estamos trabalhando aqui, eu te amo, tal. Se ela não dá um corte, eu não sei onde ia parar aquilo lá, viu, Batista? Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. 19h09. Tema 1. Jogador do Red Bull Bragantino passa por cirurgia após acidente em estado... acidente considerado gravíssimo. De acordo com o boletim médico, Pedro Severino, de 19 anos, sofreu traumatismo craniano e batida entre carro e caminhão na Anhanguera. Está internado na UTI do Hospital Municipal de Americana. E agora há pouco, uma informação de que o hospital, que já estava preparando para a transferência do jogador do Red Bull Bragantino para o Albert Einstein, em São Paulo, iniciou um procedimento para confirmar a morte cerebral do jogador do Red Bull Bragantino. Então, se iniciou o procedimento, tudo leva a crer de que realmente, lamentavelmente, 19 anos, muito jovem, Pedro Severino deve ser confirmado em instantes como falecimento. Notícia 2. São Paulo reclama da semifinal do Paulista marcada para segunda-feira e dirigentes do clube boicotam conselho técnico realizado na manhã de hoje. Tricolor publicou nota e que afirma que a partida decisiva deve ser disputada em final de semana. Show impede que jogo seja realizado no sábado no estádio do Allianz Parque. Pauta 3. Entrave jurídico coloca parceria em xeque e ameaça futuro da Portuguesa. Imbróglio em Assembleia Geral de Sócios impede oficialização de sociedade anônima em órgão como a Federação Paulista de Futebol. CEO da Tauá Partners cogita deixar a Lusa se a situação não for resolvida, sem ser reconhecida pela FPF e CBF, a SAF. Pô, isso aqui é impressionante, né? Sopa de letrinhas. FPF, CBF, a SAF da Portuguesa não poderia registrar nenhum jogador e nem receber cotas de participação e premiação em competições. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Você sabe que o que está acontecendo com a Portuguesa está, guardadas as devidas proporções, acontecendo com o Paulista. Ainda bem que o Guarani está tomando todos os trâmites legais para que a coisa não seja acelerada, e se for acelerada inadequadamente, você vai ter problema lá na frente. É o que está acontecendo com a Portuguesa. Foram com a proposta, no mesmo dia, 2, 3 horas depois, tiveram que votar a proposta da SAF. Isso não existe. Isso não existe. Você não, nem se você quiser comprar um carro, você consegue chegar lá com uma mala de dinheiro e sair com o carro dirigindo, na mesma hora. Isso demora um tempo. Então você imagina você vender um clube de futebol. Então que sirva de exemplo, não para o Guarani, mas o Guarani está tomando todas as devidas providências, não é? Mas não pode acelerar esse negócio.
Então, quando pavimentar a história da possibilidade de SAF, que me parece é isso que vai acontecer, tem que ter tempo o conselho, os associados, para analisarem a proposta feita, com calma e com critério, para depois não se arrepender. Porque uma vez vendido o clube, veja o que está acontecendo com o Vasco. Tem uma dívida gigantesca, tem um aspecto jurídico que está... O Vasco hoje, nas mãos do Pedrinho, a SAF comprou e o Vasco retomou o poder do clube, mas isso não foi julgado ainda. Isso está tramitando na justiça. E o clube devendo rios de dinheiro, devendo salário para funcionário, para jogador. E olha o samba do crioulo doido que virou isso aí. Então precisa tomar muito cuidado. E a Portuguesa agora, com a palavra federação e os sócios e associados da Portuguesa. Porque, como você disse na nota, eu lembrei isso na hora do almoço hoje, não é? A federação não pode autorizar escrever jogador e nem repasse de verba. E não pode escrever o time. Então é uma situação, uma bola dividida muito, muito significativa. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Quero falar dos 3 temas, mas assim, uma frase para cada um. Com relação à reclamação do São Paulo, né, quando é no anelzinho do outro, né, na aliancinha do outro, aí ele reclama. Mas não nos esqueçamos que outro dia mesmo o São Paulo levou 2 jogos para Brasília por conta do show da Shakira. Agora, como o show é no Allianz e precisa de um dia lá para desarmar o palco e tal, São Paulo tá chiando, né? Mera choradeira, né? Mera prosopopeia flácida para ninar bovinos. Só para dar estoque aí. Quanto à Portuguesa, a SAF da Portuguesa foi mais rápida do que um relâmpago. Quando o relâmpago acendeu, antes de apagar a luz, a Portuguesa já tinha feito a SAF. Aviso aos navegantes. Calma. Tudo que for feito às pressas, numa operação tão complicada, tão complexa, pode virar água. E a minha solidariedade à família do menino de 19 anos, esse é meu tema, o Pedro Severino, lembrando, tem 19 anos, acidente na Via Anhanguera, está lá no Hospital de Americana, parece nesse momento inviável e praticamente desnecessária, lamentavelmente, a sua transferência para o Einstein, lá em São Paulo, né? Bateu com um caminhão, uma pena. E eu lembro aqui, Batista, é uma tragédia isso daí, né? Talvez nas próximas horas aí tenhamos uma notícia que todos nós não gostaríamos de divulgar, que é a morte cerebral do garoto. E aí é óbito. Mas lembremos-nos que há pouco tempo atrás, aquele zagueiro do Palmeiras, que eu não estou com a ficha aqui, não vou lembrar o nome, que estava no Bragantino emprestado, me parecia com um futuro, pelo que lemos na época, muito bom, voltando aí de uma balada aqui em Campinas, para Bragança, para treinar, atropelou lá um ciclista, parece que 2 pessoas, não, só uma, e acabou dando óbito, tinha álcool no meio, tinha irresponsabilidade, e o garoto nunca mais, eu pelo menos não ouvi falar mais. Parece que a carreira dele, o Bragantino imediatamente devolveu para o Palmeiras e lá ele não vingou. Então 2 tragédias em bem pouco tempo, com acidentes automobilísticos, com garotos de muito futuro, com a vida aí toda pela frente, que estavam defendendo o Red Bull Bragantino. Tomara que essa notícia que você pegou no rabo aqui, os temas, né? Que ela não se confirme. Tomara, mas desde já e desde sempre a nossa fé, a nossa oração pelo Pedro Severino e principalmente pela família dele.
É a nota emitida pelo Hospital de Americana, Hospital Municipal, através do Dr. Valdemar Tebaldi. E diz que esse procedimento que foi aberto para ver sobre essa possibilidade de ter morte cerebral pode ter uma duração de 24 horas após a abertura do protocolo que aconteceu hoje às 16 horas e 30 minutos. Então, provavelmente, né, o hospital deve dar uma entrevista coletiva amanhã para falar a respeito desta situação. Só lembrando, doutor Valdemar Tebaldi, salvo engano de minha parte, mas a possibilidade de engano é muito pequena, já foi prefeito de Americana. E o ouvinte Roberto Souza de Hortolândia está dizendo que esse jogador, 19 anos, muito jovem, que infelizmente tudo indica que teve morte cerebral, ele é filho do ex-atacante Lucas, que foi ídolo do Atlético Paranaense. Começou no Botafogo de Ribeirão Preto e aí depois foi para o Atlético Paranaense. Ouvinte Roberto Souza deve ter uma informação, né? Mas eu não tenho essa informação, se ele efetivamente era filho do Lucas, que foi ídolo no Atlético Paranaense. O que nós temos de informação é que ele estava jogando no Red Bull Bragantino. E esse trágico acidente, carro bateu atrás de um caminhão na rodovia Anhanguera, ali nas proximidades de Americana. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, bancada. Orlando aqui de Caraçu. Então, vi dizer que o Corinthians tem 60 jogadores lá da base lá. Será que nenhum serve pro Guarani? Tem que buscar jogador em Portugal? Pelo amor de Deus, só essa diretoria mesmo, incompetente, hein? Sempre a gente fala a respeito disso, né? Os clubes têm inúmeros jogadores e podem ser emprestados. E às vezes até aconteceu agora, no Campeonato Paulista com a Ponte, conseguiu um empréstimo do Pedro Vilhena. E o Pedro Vilhena veio só para o Campeonato Paulista e aí será devolvido para o São Paulo. Mas não é tão fácil quanto pareça, né? A impressão de que vai lá, tem um monte de jogador aí, me empresta uns 3 ou 4. É mais difícil, sabe por quê? Porque quando tem um jogador que é promissor, ou pelo menos é promessa, ou pelo menos existe uma tênue possibilidade dele virar, aí o clube vai lá e já mete um salário alto para subir a multa. E aí como é que você faz? Moleque lá que ninguém nunca ouviu falar, mas tem 60 lá na base do Corinthians. O que ganha menos ganha 150 por mês. E aí? Como é que você tira o cara de lá? E por que o clube faz isso? Para, obviamente, preservar o seu patrimônio. É evidente que se depois de um ano, 15 meses no máximo depois do contrato celebrado, o jogador não vira, aí rescinde, libera, etc. Mas essa questão econômica, onde o clube aumenta, às vezes fora da realidade do mercado, o salário do jogador, para não tomar bola nas costas com o pagamento da multa, se ela for baixa, e para subir a multa tem que subir o salário proporcionalmente, isso dificulta muito, porque uma coisa é o orçamento do Corinthians, outra é o orçamento do Guarani, da Ponte e de outras equipes desse porte. Então, em tese seria um bom caminho, mas com a nova lei dos direitos econômicos, oriunda e tendo como origem a Lei Pelé, todo mundo se cuida. Todo mundo vê, esse aqui pode ser, então paga 150 para ele, para meter a multa nas alturas. Então não é tão fácil e tão simples assim.
E o Renato Alves está dizendo, Batista, justiça seja feita no terceiro gol do Arsenal, hoje contra o PSV. Na origem da jogada houve mão na bola e o árbitro não deu. Mas o jogo... Foi 7-1. Olha, dá vontade de falar aquela frase, né? Não é isso? Não dá vontade de falar aquela frase? Qual que é? Ah, não dá para falar nesse horário, né? O que é um pum para quem já está? Entendeu? Borrado. Borrado. O 7-1, o cara tá falando que... O cara tomou 7, mas o problema foi o terceiro gol. São Sebastião já tá com 175 flechadas. Aí ele fala, mas essa daqui o cara errou. 19h24 em Campinas, mas valeu, Renato Alves, pela sua informação, né? Obrigado, Renato. É prova que o Renato tava vendo o jogo, né? Mas aquela história. Pô, no quarto gol da Alemanha, alguém empurrou lá o menino lá que era do Atlético Mineiro, porque não sei o quê. Pô, mas no quarto, velho, depois foi mais 3. Não dá, né? 19h25, agora na lata. Responde na lata. São Paulo tem razão de reclamar da data colocada pela Federação Paulista no duelo contra o Palmeiras. Choque Rei, semifinal do Paulistão Sicredi, será realizado na segunda-feira que vem, às 21h35. Começo com você, CH, qual é a sua ponderação a respeito desse tema? Não tem razão. Lembrando que tem um outro detalhe, né? Além do show que vai ter lá no campo do Palmeiras, tem a questão do carnaval, desfile das escolas campeãs. O desfile acontece no sábado, não é isso? E aí a polícia não tem condição de fazer, não tem condição de atender grandes eventos. E aí o policiamento estará todo para cuidar do carnaval. Então realmente ficaria muito complicado, mas e aí, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? São Paulo não tem nenhuma razão. Vamos lá, Tigrão, eu continuo com você. Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, realizou exames nesta terça e será anunciado nos próximos dias como novo reforço do Palmeiras. O jogador será comprado por 4 milhões de euros. Isso aí dá em torno de 24 milhões de reais. Para você, o Verdão acertou nessa contratação ou não? Acho que pagou muito caro. Errou. E para você, CH, a sua reflexão aí sobre essa contratação do Palmeiras, que está querendo montar aí um super time. E nessa contratação, Vitor Roque acertou em cheio. E nessa aqui, acertou ou não, a sua reflexão? Tecnicamente é bom jogador, mas para mim muito caro. 24 milhões de reais. Tá certo que o Palmeiras está com a bufunfa, né? Tá com o cascalho. Só o Estevão, não tô nem falando do resto, né? Quer dizer, resto. Os demais. Não dá para colocar como resto os jogadores que foram negociados pela equipe do Palmeiras. Mas só o Estevão foi negociado com o Chelsea por 360 milhões de reais. Juntando o Estevão e o Hendrick, passa de 700 milhões. É aquilo que você falou, né, Batista? O que é um pumpa que já tá borrado, né? Vai pagar 24, mas tem 700 no caixa. Traz esse cidadão, quem sabe vira.
Vamos lá, Tigrão. Thiago Volpi vai de criticado a herói do Grêmio e já arranca pedidos de perdão da torcida. O goleiro foi decisivo em 2 classificações nas penalidades, inclusive com cobranças convertidas, e teve o nome gritado pela torcida. Na sua opinião, Volpi é subestimado, superestimado ou tem moral, essa moral que ele merece? É muito bom goleiro, eu acho que é subestimado pelo Grêmio e pelo futebol brasileiro, e eu tenho que lembrar de mestre Otto Glória. Outro dia quase foi linchado. Hoje o Volpi teve o seu nome gritado como herói. Otto Glória dizia o seguinte: no futebol, em 1 minuto, você vai de besta a bestial. E para você, CH, a sua reflexão aqui sobre o tema, o que você acha do Thiago Volpi? Eu acho um bom goleiro. Não merece crítica, não. Pode ser pontual, tudo, mas a torcida do Grêmio, como muitas por aí, elas são muito exigentes, né? Uma hora o cara é ídolo, outra hora arrebenta com um jogador que não serve para nada. O caminho, pelo menos para mim, não é por aí. O torcedor é muito passional, né? Ele quer que o time ganhe todas as partidas. Veja o caso do técnico do Flamengo, né? Que está começando a sua carreira. E é o técnico que está invicto. Felipe Luiz. Jogos. Oi? Felipe Luiz. Ganhando jogos, mas daqui a pouco vai perder. E aí a torcida do Flamengo vai pedir a cabeça dele. Então é bem isso que o Tigrão falou aí do Otto Glória. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Boa noite a todos, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Boa noite, até amanhã. Olha, gente, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço, viu, de coração, todos aqueles que mandaram para cá a sua mensagem. Final de programa, na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau!